Nós estávamos falando semana passada sobre a morte. Sim. Nós falamos sobre a morte, que não é essa morte física nossa, mas é uma morte diferente que nós estávamos falando, né? É bom a gente relembrar que nós Isso. falamos sobre alguns conceitos importantes, como de tristeza, angústia, frustração, né, que são componentes que vão estar presentes na questão do luto, né, que nós vamos falar da morte e luto. E nós começamos a falar de algumas formas de morte, que são mortes metafóricas, né? Não são aquela morte clássica que nós estamos acostumados a falar, que é a morte da pessoa em si, né? A morte biológica de todos nós. Então nós começamos a falar sobre algumas mortes que nós vivemos, alguns encerramentos de ciclo que todos nós estamos sujeitos a viver e que nós precisamos nos preparar para pensar que todas as circunstâncias e ciclos são finitos. E que quando nós nos habituamos a pensar na finitude das circunstâncias que fazem parte da nossa vida, nós chegamos até o ponto de refletir sobre a nossa própria finitude, né? Uhum. E aí nós chegamos a citar alguns exemplos que eu acho que vale a pena relembrar, além de adicionar alguns outros, como, por exemplo, a questão da aposentadoria, né? Seja ela natural por tempo de serviço ou antecipada, por exemplo, por invalidez ou algum evento que ocorra que faça com que haja a antecipação da aposentadoria. Mesmo quando ela não é antecipada, é preciso que seja preparada. Por quê? Porque é o encerramento de um ciclo, é a morte de uma determinada rotina que se estabeleceu durante décadas, né? E, obviamente, que em boa parte das pessoas, dos trabalhadores, isso causa uma determinada perturbação, né? Uhum. Ou seja, o indivíduo começa a nutrir determinados sentimentos, como, por exemplo, os sentimentos de inutilidade, quer dizer, de vazio, do que fazer, né? Após o estabelecimento efetivo da aposentadoria, o que eu faço com essa vida que eu tenho? O que eu faço com esse tempo que passa a estar disponível para mim, né? Então, evidentemente que aquelas pessoas que estão mais habituadas a trabalhar, mas também considerar a sua qualidade de vida, o investimento em projetos pessoais, o investimento em projetos profissionais complementares, obviamente elas terão um processo de transição muito mais adequado, um processo de transição muito mais saudável, né? Porque elas estarão encerrando um ciclo, mas as perspectivas para um novo ciclo estarão abertas, outras possibilidades, outros projetos, né? Agora falando de... Você ainda tem mais uma colocação? Tem algumas colocações que eu acho que são importantes, como, por exemplo, a questão dos acidentes e reabilitação, com perda de membros, por exemplo, né? Braço, perna, é muito comum, infelizmente. Nós estamos vivenciando uma época onde o consumo de álcool, a imprudência, a negligência nas instalações, né, das casas, dos clubes, etc. e tal, fazem com que ocorra e a própria imprudência das pessoas, a falta de cuidado, né, no andar, no lidar com os equipamentos, etc. A falta de preparo, muitas vezes, né, a falta de avisos adequados, né, de instalações adequadas, fazem com que ocorra os mais variados tipos de acidentes, que muitas vezes tornam-se acidentes com desdobramentos incapacitantes, né? E esses desdobramentos fazem com que as pessoas tenham que rever a sua condição, né, de viver. Evidentemente que uma pessoa que está acostumada a lidar com 2 braços, 2 pernas e de repente se vê por uma eventualidade, a perda, né, de um ou mais membros, né? Evidentemente que ela vai ter que fazer o luto desse membro, obviamente, e lidar com uma nova realidade, e muitas vezes há uma dificuldade muito grande de fazer isso. Então, o processo de reabilitação está ligado a esse luto e essa reabilitação, a capacidade de superação que a pessoa vai ter de lidar com limitações e outras possibilidades geradas por esses acontecimentos. Só né? fazer uma pergunta, quando você está colocando a situação de perder um membro. Eu até conversei com uma pessoa um dia que ele perdeu o braço por completo. Sim. E ele tem o sentimento que o braço ainda está ali com ele, o cérebro continua mandando informações ali. Aí já é uma condição neurológica, né? O cérebro ainda continua por um tempo enviando sinais, né? E a sensação que a pessoa tem até o processo, né, ficar completo,
até que o cérebro pare, reconheça que aquele membro não está ali mais, esses sinais, inclusive, geram muita dor, né? Então, é muito comum esse fenômeno. Até mesmo que ele manda a informação para lá e não há resposta. Não há resposta porque aquele membro não está mais presente. Então, há uma dor muito forte e justamente esse cérebro vai precisar de passar por um processo, né? De uma adaptação cerebral, de reconhecimento da ausência daquele membro e na medida em que houver disponibilidade para a reabilitação, evidentemente que esse cérebro vai também trabalhar a possibilidade de compensação. Vamos imaginar que essa pessoa era destra e fazia quase uma predominância do braço direito, né? E aí ela passa a ter que escrever, buscar sua autonomia contando apenas com o braço esquerdo. Então, essa plasticidade, que a gente chama cerebral, vai ter que se manifestar ao longo do tempo no processo de reabilitação para que esse braço esquerdo assuma, não só intensifique suas funções, como ele também possa assumir algumas funções antes executadas pelo braço direito, né, na medida do possível. É uma transformação por completo, né? Ah, sim. Muita coisa. E aí, evidentemente, que nós temos toda a ordem de possibilidades de perdas, como perda de visão, perda parcial, perda total, perda de paladar, perda do olfato, né? Então, quando a gente está falando de perdas físicas, parciais ou não, né? Dificuldades na locomoção, períodos de coma muito prolongados, né? E que vão influenciar no seu processo de locomoção, na sua reaprendizagem da fala, processos de linguagem, memória. Quer dizer, nós temos aí uma infinidade de possibilidades, né, quando a gente está falando de perdas físicas, fisiológicas, né, e que vão ter repercussões também na sua condição psicológica, né? Porque elas essas repercussões são óbvias. Por quê? Porque nós vamos reagir diante desse novo cenário que nós vamos ter, né? Ok, só vamos fazer uma pausinha rapidinho para a gente fazer um intervalo comercial, já a gente volta aqui. Pois não. Comunicando, Elcio Ferreira. Ok, são 4 horas e 35 minutos, estamos de volta com o Dr. Udes, estamos falando sobre a morte. É um momento em que as pessoas têm muita dificuldade de entender, né? Tanto da morte, quando nós estamos falando de perder alguma coisa, perder um membro do corpo, principalmente, mas como da morte física também, né, doutor? Ah, sem dúvida. Mas é importante ainda a gente ressaltar, como falamos na semana passada, de que alguns eventos na nossa vida são recebidos como numa intensidade, né, pelo menos inicial, como se fosse morte, como, por exemplo, o término de relacionamentos. Sim. Né? Haja visto que nós temos presenciado a reação de algumas pessoas, uma reação muito violenta ao término dos relacionamentos, ou que desaguam em depressões extremamente profundas, né? Devastadoras. Algumas pessoas não conseguem se recuperar dessa depressão, ou termina, inclusive, em violência, né? Porque as pessoas entram num estado de colapso muito forte, né? Equivalente a essa morte, né? Quer dizer, há dentro de mim, na hora que esse relacionamento é rompido, há um sentimento de desamparo, de desespero similar ao da morte física, né? Quer dizer, ao recebimento da notícia de morte física. Evidentemente que, como eu estou falando aqui de término de relacionamento, o ouvinte pode estar pensando assim, poxa, mas o relacionamento ele tem a possibilidade de término natural, né? Quer dizer, mas nós, quando entramos num relacionamento, por mais que nós tenhamos essa consciência, a nossa esperança é de que ele não termine, né? E geralmente ocorre o término de uma das partes, né? Quer dizer, o rompimento tem a iniciativa, né, predominante de uma das partes, ou seja, dificilmente há todo um conjunto de fatores onde o desgaste é mútuo e o acordo da ruptura também seja mútuo, né? Então, por isso, esse descompasso no relacionamento que já foi dito, já foi debatido em outra oportunidade, acaba fazendo com que as pessoas tenham essa sensação de morte e essa reação.
Assim como nós também temos términos de relacionamentos muito, digamos, estranhos, né? Sui generis, como, por exemplo, términos por e-mail, por telefone, né? Recado do amigo. Eu tenho relatos, né, de términos de relacionamento e de casamento por telefone. Que isso? E onde isso terminou, desagou em depressão do outro lado, né? Que recebeu a notícia de uma forma bastante não convencional, Sim. né? Terminou numa depressão extremamente profunda, por causa dessa sensação de choque acaba se estabelecendo. Nós né? podemos considerar como morte, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui do meio desportivo, nós já falamos de esporte outro dia, mas o time chegou à final do campeonato, né, e o time que ele estava torcendo acabou perdendo o título do campeonato. É uma sensação de morte também? Eu considero que forma? não. Eu acho que isso aí, se encaixa mais na frustração. Frustração. Do que a morte efetiva. Agora, eu posso te dar um exemplo no esporte de morte, de uma sensação, né? É quando você termina a sua carreira. De futebol, um jogador de futebol tem um jogador de futebol tem que encerrar a sua carreira, né? Quer dizer, muitos se preparam para essa possibilidade, mas tem muitos que não se preparam. Nós temos alguns exemplos, como o Pelé, por exemplo, se preparou muito bem, né? Ele acabou gerindo muito bem o término da sua atividade em campo, né? Para uma nova postura fora de campo, de maneira que ele se manteve ligado ao futebol, manteve a sua capacidade de mobilização, de atuação, né? Indireta, mas é uma atuação, de forma que ele se sentiu útil, né? Ele não se sentiu um móvel empoeirado, né? Então, obviamente, essa transição que ocorreu, mesmo que naquele momento a sensação tenha sido uma sensação dolorosa, né? Porque evidentemente que se realizava, um atleta se realiza muito mais praticando o seu esporte, né? Obviamente o preparo dele para o encerramento foi um preparo exemplar, né? Que ocorreu com outros atletas, como por exemplo o Zico. Aqui na região, por exemplo, nós tivemos... Agora a gente tem um outro caso, você pega o Romário, né? Que teve muita dificuldade para parar. Para parar. Na verdade, esse botar na ponta do lápis ainda, eu estou achando que ele não parou não, hein? Então esses retornos, né, são sinais claros de dificuldade, né, de aceitar que chegou um limite, né, para aquela circunstância, né, e uma dificuldade de enxergar que existem outras possibilidades. Eu acho que agora ele está tentando investir em outra possibilidade, como dirigente, por exemplo. Exatamente. Né? Então, maravilha, né? A gente fica imaginando assim, o senhor está falando de situações dessa, por exemplo, de terminar relacionamentos por telefone, por e-mail, então é uma sensação ruim demais da conta. Sim, porque é um choque, né? É algo absolutamente inesperado, e que rompe com todas as possibilidades que até então estavam presentes, construídas, estabelecidas como algo praticamente certo, né? Quer dizer, ninguém coloca como possibilidade um relacionamento até então colocado como estável, né? Sujeito a um término tão abrupto. Mesmo que ele considere esteja preparado para um término, não se espera que o término seja desta forma, né? Então existem muitas formas de rupturas, de transformações, de mudanças, e são essas mudanças, eu preparo para essas mudanças que vão determinar como é que eu estabeleço o luto para essa nova fase ou encerramento desse ciclo. Como, por exemplo, existem pessoas que têm mais dificuldade, por exemplo, quando elas estão saindo de uma faixa etária para outra, como, por exemplo, da adolescência para a fase adulta, da fase adulta para a fase da maturidade, da fase da maturidade, por exemplo, para a velhice, uma vez que nós sabemos que o Ocidente não lida bem nem com a morte, né? Não coloca isso na pauta para discussão, não se predispõe a angustiar-se com essa possibilidade que nós temos na nossa vida, e muito menos com o envelhecimento, né? Existe todo um culto à beleza e ao prolongamento do estado de juventude, né? Que beira a insanidade, né? E essa busca insana, essa busca absurda,
né? Angustiante, né? Essa busca que se estabelece todos os dias e que nós somos massacrados todos os dias com a mídia e com todas as promessas, né? De paraíso, né? Da juventude. Então, evidentemente, que é natural que se espere que, uma vez solapados por toda essa pressão pela juventude, que o envelhecimento se coloque não como algo que possa trazer também possibilidades importantes, que também possa representar um ciclo importante na nossa vida, mas que acaba chegando como um grande fardo. Sim. Né? Então, evidentemente que as pessoas têm muita dificuldade de se comportar e encerrar essa fase da maturidade de modo a acolher a fase do envelhecimento de uma maneira adequada, né? Inclusive também existem dificuldades também de encerramento de processos de cursos que são muito longos, né? Nem todos se preparam para essa possibilidade. Por exemplo, né? está na faculdade. Então essa pessoa vai se comportando como um eterno estudante, e tendo muito pouco foco, muito pouca visão, muito pouco olhar sobre o que vai acontecer, né, na sua vida após o encerramento. Seria uma falta fase. de planejamento, por exemplo. A deságua nisso. A consequência, né, vai ser exatamente a falta de planejamento, o foco só na festa de formatura, quer dizer, vou pensar em alguma coisa depois, no dia seguinte à formatura. E a pessoa acaba descobrindo, né, que a formatura, a entrega do diploma, todo aquele ritual e as cerimônias não se constituem num portal mágico, né? Que aquilo ali são procedimentos que fazem parte de todo o processo de formação e que pensar no na pós-formatura antecipadamente teria sido o melhor caminho para encerrar essa fase e entrar numa outra fase de uma maneira menos traumática, né? Beleza, então. Nós estamos já chegando ao finalzinho hoje aqui do nosso programa. As pessoas que... A gente, quarta-feira da semana que vem, o senhor volta já com o Roberto Nogueira aqui no programa, tá bom? Sim, o Roberto aí com as merecidas férias, né? Nesse período eu quero deixar claro o prazer que foi estar com você, Elcio. Obrigado. Né? Em outra oportunidade, certamente estaremos juntos, será um prazer. Nós vamos combinar o seguinte. Com a sua equipe, nós vamos combinar o seguinte, do senhor vir no outro dia de semana pela manhã. Eu vim no microfone aberto. Teve comigo aqui no microfone aberto. Já estive alguns dias atrás. Isso. E quantas vezes for necessário e a agenda permitir, estarei de volta com o maior prazer. E na quarta-feira que vem nós estaremos continuando essa questão da morte, do luto, que existem. Aí nós vamos partir para a questão da morte física mesmo, né, e as formas de luto, né, que são interessantes para a gente observar e acolher. E vamos, se der tempo, vamos começar um outro assunto que é muito interessante, que são as várias formas de medo na contemporaneidade, né? Como Beleza. É que a gente lida na atualidade com as várias formas de medo. Ok, obrigado aí pela presença. Já a homenagem ao aniversariante do dia.